Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. O Em Pauta hoje vai abordar a questão da surdez. No dia 26 de setembro é considerado aqui no Brasil o Dia Nacional do Surdo. Para isso, a gente convidou para conversar com a gente aqui hoje o otorrino Dr. Marcelo Socchi. Tudo bem, doutor? Olá, tudo jóia. Prazer estar aqui, falar sobre um assunto que eu gosto bastante. No dia a dia. Bom, exatamente. Eu começo então já te agradecendo por ter aceito esse convite, por estar aqui com a gente hoje. É um grande prazer. Obrigada. Obrigado. Prazer estar falando sobre isso. Bom, então eu vou começar te perguntando se existe alguma estatística ou se a gente pode conhecer um pouquinho de como que está o cenário da surdez atualmente aqui no Brasil. Bom, primeiro a surdez, né, a deficiência auditiva, ela é uma das perdas sensoriais do ser humano mais comum, né? Então você pode ter perda de visão, de audição, de olfato, mas a perda sensorial mais comum do ser humano realmente é a audição. No Brasil, estima-se, na última estatística, estima-se que cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil possuem uma deficiência auditiva. Então é uma população muito grande, né? Imagina que seria quase a grande São Paulo inteira de pessoas com problema de audição, né? Problema de deficiência auditiva. E desses 10 milhões, cerca de um quarto deles, né? 2,3 milhões de pessoas têm uma deficiência severa. Então aquela pessoa que escuta bem pouco, que tem bastante dificuldade para escutar mesmo, de se comunicar, tá? Ela atinge um pouquinho mais homens do que mulheres, né? E atinge mais a pessoa de mais idade, a partir de 60 anos. Mais da metade desses 10 milhões são pessoas com mais idade, né? Entre os nascidos vivos, as crianças que nascem, um problema muito comum, né? Por isso que existe o teste da orelhinha. Então, cerca de uma criança a cada 1000 nasce com algum problema de audição, né? E cerca de 60% dessas crianças, então mais da metade, vão ser de origem genética, de origem familiar, né? Outra metade vai ser devido a infecções ou problemas no parto. Perfeito. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente o que é considerada uma deficiência auditiva e o que é considerada a surdez total. Bom, a deficiência auditiva é quando a pessoa tem qualquer dificuldade para escutar, né? Pode ser de um ouvido, pode ser dos dois ouvidos, tá? E quando essa dificuldade de escutar, né? Então a gente mede através da audiometria, a gente tem parâmetros na audiometria para considerar que a pessoa tem uma perda de audição, né? Então a pessoa que escuta melhor do que 25 decibéis, né? Decibéis seria o volume, a gente considera que a pessoa tem uma audição normal. Quando essa perda é muito grande, né? Então a pessoa escuta nada ou quase nada, a gente fala que tem uma deficiência profunda, ou as pessoas chamam de surdez também. Então, a surdez seria uma deficiência auditiva, uma dificuldade de escutar mais intensa, mais profunda. Ok. E, doutor, é possível um bebê, uma criança, já nascer surdo ou com a deficiência auditiva, ou ele adquirir essa deficiência por alguma questão relacionada à hora do parto e ao pós-parto? Sim, então, como eu disse anteriormente, né? Então, estima-se que cerca de 1 a 2 crianças a cada 1000 crianças que nascem vivas vão nascer com uma deficiência auditiva, tá? Então, essa deficiência auditiva, esse problema na audição, pode ser por várias causas, né? Pode começar desde a gestação. Então, na gestação, quando a mãe pega alguma infecção, tem algum problema durante a gestação, né? Por exemplo, sífilis, toxoplasmose, um vírus chamado citomegalovírus, o HIV, a herpes, todos esses podem afetar realmente a audição quando a mãe pega essa infecção, principalmente durante os primeiros meses da gestação, tá? O uso de algumas drogas, né, de remédios, de antibióticos durante a gestação também pode levar à lesão afetar a audição do feto, né? E uma das causas mais comuns aí hoje em dia, principalmente com o avanço da medicina, são aquelas crianças que são prematuras, né, principalmente as prematuras extremas, que elas têm que ficar em UTI, então na UTI elas têm infecções, né, porque elas nascem bem com o sistema imune bem imaturo e com os órgãos todos imaturos, então elas acabam tendo infecções, e durante essas infecções elas podem ter sepse, ter
problemas mais sérios que afetam a audição, elas podem ter infecções que precisam de antibióticos, que podem afetar a audição, né? E várias condições aí durante esse período crítico, aí nos primeiros semanas de vida, né? Nessas crianças que ficam no UTI, várias coisas podem afetar, né? A icterícia, quando a criança fica muito amarelinha. Então, hoje em dia está sendo muito comum crianças que têm problema de audição, mais por causa do avanço, porque as crianças hoje em dia estão conseguindo sobreviver mais, né? Então ela acaba ficando com essas sequelas aí desse período de TI. E nos primeiros meses de vida, né? Uma das causas mais comuns aí, infelizmente hoje em dia, né? Por causa do acesso que a gente tem, né? À saúde, seria a meningite, né? Então a meningite, ela pode causar realmente uma surdez profunda na criança. Perfeito. Ao longo da vida de um ser humano, quais são as principais causas que podem levar ao surgimento da surdez ou da deficiência auditiva? Bom, ao longo da vida tem várias doenças e coisas que podem afetar realmente a nossa audição, tá? Então, o mais comum aí seria a exposição ao ruído, tanto o ruído recreacional, né? Então, aquela pessoa que gosta de escutar, né, o fone de ouvido muito alto, ou se não trabalha em lugar muito ruidoso, com muito barulho, isso pode afetar realmente a audição, tá? Mas hoje em dia a legislação trabalhista, as fábricas, elas ficam elas são bem definidas, né, esses limites. Então dificilmente hoje em dia você tem fábricas ou empresas aí que ignoram isso, deixam o trabalhador se expor ao ruído. Então aí está na parte do trabalhador, da pessoa realmente ter consciência de usar o protetor auricular, né, durante o trabalho, principalmente em ambiente bastante ruidoso, em máquinas que fazem bastante barulho. No caso dos jovens, hoje em dia, que usam bastante fone de ouvido, né, então isso tem sido um problema cada vez mais frequente, né, então a pessoa fica o dia inteiro usando fone de ouvido, usa o fone de ouvido no volume muito alto, e se a pessoa fica fazendo isso todos os dias, por longas horas, no volume muito alto, o ouvido não aguenta, você acaba lesionando, machucando a parte interna do ouvido, e às vezes essas perdições são permanentes, são irreversíveis, então as pessoas têm que prestar muita atenção, não deixar o volume muito alto, controlar realmente o volume quando vai ouvir uma música no fone de ouvido, não que não possa usar, tem que usar com moderação. Além disso, né, da exposição ao ruído, você tem as infecções, né, que podem causar perda de audição, todas as próprias infecções de ouvidos, otites, principalmente aquelas otites que são recorrentes. A meningite, como disse anteriormente, é uma causa bem comum de perda de audição, porque aquela bactéria que vai fazer infecção na meninge, né, ela pode entrar na parte interna do ouvido e afetar a parte sensorial da audição. A cachumba também é um vírus que pode afetar a audição, herpes, sífilis, toxoplasmose, né? Tem várias infecções que podem afetar a audição. Existem algumas doenças, né, que afetam a audição também, com as doenças autoimunes, como lúpus, doenças autoimunes do próprio ouvido, o próprio corpo da pessoa acaba atacando, o sistema imunológico acaba atacando o ouvido, tá? O diabetes também pode afetar a audição, a hipertensão arterial, né, a pressão alta, e as labirintite também pode afetar a audição. Existem também aquelas causas externas, né, como os traumatismos, o traumatismo craniano, ela pode afetar a parte interna da audição, e o próprio traumatismo do ouvido, às vezes a pessoa acidentalmente vai cutucar o ouvido, usar um cotonete, acabar machucando ali o ouvido, o tímpano, e às vezes esse dano pode ser permanente. E existe também uma condição que chama surdez súbita, né, que a pessoa ela perde a audição repentinamente, de uma hora para outra ela acorda surda, tá? Isso também é relativamente comum, tá? E tem várias causas, tem várias teorias do porquê acontece surdez súbita. Às vezes pode ser um vírus que causou isso, às vezes é um problema circulatório, né? Mas daí a gente investiga isso quando a pessoa chega com essa queixa. Perfeito, então acho que vale a pena a gente frisar bastante aqui a importância, caso você perceba que de alguma maneira você está tendo alguma dificuldade para escutar, para ouvir bem, não espera, procura a ajuda de um profissional, que inclusive esse diagnóstico precoce pode ajudar bastante no tratamento, né? E se alguma pessoa também que está vivendo em torno perceber
que o outro está com alguma dificuldade de audição, eu acho que também é válido aí avisar, dar um toque nesse sentido de ajudar para que haja uma procura de ajuda o mais rápido possível, né? Isso, exatamente. Tem algumas condições, como a surdez súbita, por exemplo, que se você entra com tratamento, né, com remédio, nos primeiros dias, a chance de você conseguir recuperar é muito grande. Então, o tratamento precoce, em alguns casos, por exemplo, ela faz toda a diferença. A diferença entre a pessoa ter chance de recuperar ou não. Então, se a pessoa perceber que de uma hora para outra para de escutar, ela tem que procurar o serviço médico, o posto de saúde, ou um socorro, né? Na maioria das vezes é só um problema simples, uma cera, mas só o médico consegue fazer esse diagnóstico mesmo, né? Perfeito. Bom, doutora, eu vou te pedir licença agora, a gente vai fazer uma pequena pausa, a gente vai para o intervalo, na volta a gente vai continuar aqui conversando e conhecendo um pouco mais sobre essas questões relacionadas à surdez. É daqui a pouco. Nós estamos de volta com o Em Pauta, hoje abordando aqui a questão da surdez. A gente já falou aí sobre a importância de procurar uma ajuda médica, né, em qualquer sintoma, para ter essa chance aí de um diagnóstico rápido. Então, aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar, doutor, como é feito o diagnóstico da surdez ou de alguma deficiência auditiva? É por algum tipo de exame, algum aparelho? Como que funciona isso? Então, no adulto ou na criança que já tem alguma compreensão, o melhor exame para você verificar se você está escutando ou não é um exame chamado audiometria, né? Então, na audiometria, a pessoa que está fazendo o teste vai jogar alguns sons, né, no fone de ouvido, né? E vai ver se você está escutando aquele som. Daí a gente testa tom por tom, né? Então, todas as frequências, depois vê o quanto que ela está compreendendo as palavras, né? Então, esse é o melhor exame realmente para ser feito. Esse é aquele exame que as pessoas fazem quando vão entrar no emprego, né? Vai fazer um exame para entrar no emprego de audição, é a audiometria, tá? Nas pessoas que não conseguem compreender o exame, que não conseguem fazer o exame, por exemplo, aquelas pessoas que estão com comprometimento mental, ou se não, nas crianças pequenas, que a gente precisa avaliar a audição, existem outros exames que a gente pode fazer que não depende da colaboração, né? Tem um exame que a gente faz que chama emissões otoacústicas, tá? É o mesmo exame que o pessoal faz no berçário quando a criança nasce, que o pessoal chama teste da orelhinha, tá? Esse exame é um exame automático que você vê se tem uma célula, uma estrutura dentro do ouvido que está funcionando, né? Então, ele detecta a atividade de uma célula que a gente tem lá na parte interna do ouvido, que gera um ruidozinho. Então, se essa célula está funcionando, a gente infere que a audição da pessoa é normal, né? Que essa célula que está funcionando é essencial para a pessoa estar escutando. Existe outro exame chamado Bera, tá? O Bera é um exame como se fosse um eletro no ouvido, né? Então você coloca um fonezinho de ouvido na pessoa, né? Conecta uns eletrodos aqui na testa, atrás da orelha, que vai estar ligado ao computador. Então o computador ele vai jogar um sonzinho e se o ouvido da pessoa escutar e mandar essa informação para o cérebro, o computador ele consegue registrar essa atividade cerebral. Então com isso você consegue saber se a pessoa está escutando e em que volume que a pessoa está escutando. Então você consegue determinar o quanto está escutando, o seu limiar auditivo. E basicamente a gente usa esses 3 exames aí para a gente fazer o diagnóstico aí se a pessoa escuta normal ou não, se a pessoa tem surdez ou não. Perfeito. E doutor, quais são os principais tratamentos que existem hoje? A gente sabe que tem tratamento cirúrgico e não cirúrgico, né? Então, resumidamente, quais são os principais que a gente tem à disposição aí? Bom, o tratamento depende da causa, né? Então, quando é uma causa que você consegue corrigir, por exemplo, a pessoa tem uma perfuração do tímpano, a pessoa tem uma infecção, né? Que forma como se fosse uma secreção atrás do tímpano, chama de otite serosa, você tem cirurgias para corrigir isso. Então, você faz a cirurgia, a pessoa recupera a audição, tá? Quando são casos que a pessoa tem perda de audição e você não tem nenhuma cirurgia para corrigir, nada para corrigir, você pode usar os aparelhos auditivos, né? Então, os aparelhos são, na verdade, aparelhos que amplificam o som, né? Ele capta o som, que a pessoa escuta pouco, e vai jogar bem mais alto ali. Então, com isso, a pessoa consegue escutar sons que ela não escutava antes. Só que quando os aparelhos auditivos, eles não dão conta, então,
ela joga o som, está gritando lá no ouvido, a pessoa continua não escutando, aí existe um tipo de cirurgia chamada implante coclear. Então, no implante coclear, você vai implantar um aparelho, um dispositivo dentro do ouvido da pessoa, lá na parte interna do ouvido, e esse aparelho, né, ele vai estimular o nervo auditivo. Então, a pessoa que não escuta nada, que não consegue escutar nada nem com o aparelho auditivo, nem com o aparelho mais poderoso, o implante coclear, né, que é um aparelho também, né, só que tem uma parte interna que você faz cirurgia e outra parte externa que vai conectar com essa parte interna. Com o implante coclear a pessoa consegue escutar, né? E as crianças que nascem com surdez também, elas podem fazer esse implante coclear. Então, hoje em dia a gente tem, né, disponível várias opções aí para poder tratar o paciente, desde aquelas perdas pequenas, né, que só um aparelho resolve, até as perdas profundas que antigamente o médico falava, não tem o que fazer. Hoje em dia a gente consegue sim fazer a pessoa que tem a surdez profunda conseguir escutar, a criança que nasce com surdez conseguir desenvolver, né, a escuta, a fala, a linguagem, né, conseguir comunicar com as pessoas que são ouvintes. Perfeito. Doutor, existe uma linguagem própria para o deficiente auditivo, que é a Libras, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância dela e se é a única forma que o deficiente auditivo tem de se comunicar. Então, a Libras, né? Então, é a língua brasileira de sinais, né? É uma forma de linguagem, é uma linguagem gestual, tá? Ele não é igual a língua, não é a língua portuguesa traduzida para sinais. Ele é uma língua própria, né? Que tem toda a sua estrutura de linguagem própria e que as pessoas que não conseguem se comunicar escutando e falando, elas podem se utilizar dessa linguagem para poder se comunicar, né? Então, naquela pessoa que não teve como fazer um implante coclear, por exemplo, ou não ter acesso ao implante coclear e não conseguiu aprender a linguagem oral e falada, né? A Libras, ela é essencial aí para ela poder manter a comunicação. Perfeito. Aproveitando o gancho disso, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância da inclusão do deficiente auditivo nas escolas, né, quando a gente está falando de criança ou até adultos em faculdades e também no mercado de trabalho. Bom, então em relação à escola, né, aí depende como que a pessoa se comunica. Se essa pessoa tem uma surdez, ela só consegue se comunicar por Libras, então existe como a pessoa solicitar um tradutor, né, uma pessoa que vai ficar lá acompanhando ela, que obviamente nem todo professor ele vai saber linguagem de sinais, né? Então ele vai ter que cuidar de uma sala inteira. Então, para poder incluir esse aluno que fala Libras, né, numa sala de aula com outras crianças que são normo-ouvintes, você tem essa possibilidade de ter um tutor, um tradutor para estar ajudando na alfabetização, na aprendizagem dessa criança. Na criança que ela sabe que ela tem a possibilidade de se comunicar, ela consegue escutar ou por aparelho auditivo ou através do implante coclear, existe um recurso nos aparelhos, né, tanto no implante quanto no aparelho de amplificação, o aparelho convencional, que você conecta, né, como se fosse um dispositivo que você conecta no aparelho auditivo. Esse dispositivo, né, ele vai comunicar com um microfone que vai ficar no professor, né? Então o professor fica como se fosse com o microfone grudado aqui, como se fosse um ponto, né, que as pessoas usam, por exemplo, na televisão, no jornalismo. Esse microfone, ele vai transmitir o que o professor está falando diretamente para o aparelho auditivo, para o implante coclear da criança que tem a deficiência auditiva. O que é isso importante? A pessoa tem já o aparelho que permite ouvir. O problema, né, e que muita gente não sabe, é a pessoa que tem o aparelho auditivo ou que tem implante coclear, mesmo ela escutando, ela tem muita dificuldade para entender o que as pessoas falam quando você tem muito ruído competidor, né? Então ele vai amplificar o que o professor está falando, né, o aparelho, mas ele vai amplificar também o barulho em volta, né, o barulho da rua, os coleguinhas falando do lado, aquela conversa paralela. E a gente sabe hoje em dia que a sala de aula não é um lugar silencioso, então isso acaba distraindo muito e dificultando com que a criança consiga entender o que o professor está falando. Então esse aparelho vai permitir que ele amplifique somente o que o professor está falando para estar jogando para o aparelho da criança,
E isso melhora muito o desempenho da criança. Então, isso é um aparelho que dá acessibilidade realmente às crianças que estão em idade escolar, né? E eles usam também para palestras, isso na fonoterapia. Então, é um aparelho essencial para a criança que usa aparelho auditivo, ponte coclear, para ser usado na escola. No trabalho, as fábricas, né, as empresas, elas têm, a partir de um certo número de funcionários, de ter uma porcentagem de trabalhadores que têm algum tipo de deficiência. E a deficiência auditiva é um dessas deficiências que podem ser inclusas desses trabalhadores. Então, é uma oportunidade, porque tem empresas que, às vezes, não conseguem preencher totalmente o seu quadro, né? Perfeito. Bom, a gente vai fazer uma nova pausa aqui agora, para um breve intervalo. No próximo bloco, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre essas questões relacionadas à surdez, e a gente também vai assistir um vídeo bastante interessante. É daqui a pouco. Nós estamos de volta agora com o último bloco do Em Pauta de hoje, falando sobre surdez. A gente está conversando com o Dr. Marcelo aqui. Então, eu vou começar te perguntando já logo de cara, na sua opinião, quais são os principais desafios que uma pessoa com deficiência auditiva enfrenta ao longo da vida? Uma coisa interessante em relação à deficiência auditiva é que muita gente, as pessoas, na verdade, têm muito estigma em relação a esse tipo de problema, né? Então, ela está associada àquela pessoa atrapalhada, então todo mundo lembra daquela velha da praça, né? Então já é motivo de, às vezes as pessoas acham que é motivo de chacota, né? Faz aquela brincadeira, o quê? Né? E também está associada ao passar da idade. Então, as pessoas hoje são vaidosas e não quer tá associado que ela tem uma deficiência que está associado à velhice, né? Então é muito comum as pessoas começarem com a negação. Então elas começam a ter o problema e elas vão, às vezes, deixam de procurar ou o diagnóstico, ou descobrir se elas têm um problema mesmo, ou demoram para fazer o tratamento, justamente por causa desse estigma. Eles não querem estar associados a isso, né? A essa pecha, né, de que ela é a pessoa surda, tá? Então o primeiro desafio aí seria estar tirando esses preconceitos, esses estigmas que a própria pessoa que tem a deficiência auditiva às vezes tem, né? Tem muitos pacientes, por exemplo, adolescentes, que precisam usar aparelho e tem vergonha de usar aparelho porque acha que os coleguinhas vão fazer chacota, vão fazer brincadeira, vão fazer bullying. Então ela tem que superar primeiro esses preconceitos internos, né? Admitir que ela tem uma deficiência, que é uma coisa que tem tratamento, que o tratamento ela serve para ajudar a pessoa a conseguir se comunicar melhor, a ter mais liberdade para fazer as coisas, tá? E a segunda coisa é justamente o tratamento. Então, tem estatísticas mostrando que grande parte das pessoas, mais de 80% das pessoas que têm perda de audição, elas não buscam tratamento, não usam o aparelho auditivo, né? E isso daí vai ter um impacto muito grande, tanto na questão da qualidade da vida, de vida da pessoa, né? Então a pessoa começa a se restringir de fazer atividades sociais, de sair, de conversar com as pessoas, e somos pessoas muito sociais, né? A gente vê nessa época de quarentena o quanto a gente ficou restrito socialmente, né? De ficar em casa, de evitar eventos sociais, o quanto isso é uma deficiência que faz essa restrição o tempo todo, né? Então as pessoas, elas deixam de buscar o tratamento às vezes por causa de vergonha ou por condição mesmo, porque é um tratamento, os aparelhos são caros, mas mesmo naquela pessoa que não tem condição, ela pode buscar no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, que tem mecanismos para ela conseguir esse aparelho auditivo. Muito bem. Bom, a gente vai agora assistir um pequeno vídeo aí que vai continuar mostrando para a gente um pouco mais sobre o assunto da surdez. Roda o VT. Olá! Para a pessoa com surdez, essa condição não afeta as habilidades cognitivas. Pelo contrário, são capazes de se comunicar através da língua de sinais, realizar a leitura labial, escrita e também pela oralidade.
sim, a pessoa com surdez pode desenvolver essas habilidades comunicativas se tiver o apoio, estímulo e acesso à informação de acordo com a sua necessidade. O uso da língua de sinais pela pessoa com surdez favorece a percepção visual, uma vez que é capaz de perceber detalhes mínimos. E na comunicação em língua de sinais, toda essa percepção visual é estimulada. A expressão facial e corporal dentro da língua de sinais são importantíssimas e essenciais para dar significado e principalmente contextualizar aquilo que está sendo sinalizado. Há algo importante a saber sobre a Libras, língua brasileira de sinais. Nós temos dois tipos de sinais: os sinais icônicos e sinais arbitrários. Os sinais icônicos correspondem aos sinais que visualmente fazemos referência ao objeto, aquilo que queremos comunicar. Por exemplo, quando eu faço esse sinal, logo você se lembra e faz referência ao sentido de telefonar, telefone. Esse é um exemplo de sinal icônico. Outro exemplo de sinal icônico é dirigir. Então, esses são exemplos de sinais icônicos. Já os sinais arbitrários são aqueles que não fazem referência visualmente à correspondência com aquilo que estamos sinalizando. Por exemplo, hoje, trabalho. Percebam que não faz referência visualmente com o que estamos sinalizando. Vamos aprender alguns sinais? Oi é a junção da letra O com a letra I. Então, oi, olá, tudo bem? Percebam que a expressão facial faz todo sentido nesse questionamento. Oi, tudo bem? Tudo bem. Esse é o sinal de surdo. Surdo. Esse é o sinal de obrigada. 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 Bom, então é isso. Eu espero que você que tenha nos assistido em casa tenha aproveitado aí essas informações tão importantes que foram ditas aqui hoje. Doutora, eu te agradeço por ter participado aqui com a gente hoje do nosso programa. O bate-papo foi muito rico, muito esclarecedor. Obrigada por ter estado aqui com a gente hoje. Obrigado, sempre que precisar, nós estamos aí. Como eu disse antes, eu sempre gosto de falar sobre esse assunto. Tá certo, então. Bom, Em Pauta de hoje fica por aqui. Você continua com a gente, acompanhando a nossa programação aqui da TV Câmara e nós nos encontramos no próximo programa. Até lá!